Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Talvez, assim como eu, vocês tenham tido contato, nas aulas de português, de literatura, ou, sei lá, lendo mesmo, essa poesia de Casimiro de Abreu sobre a infância, essa visão assim saudosa daquela época dourada da infância. Esses dias, meus pais estavam lá na nossa casa de campo, em Nova Friburgo, com sobrinhos meus, filhos de primos, e ficaram mandando fotos, porque era muito habitual, a gente sempre passava a Semana Santa lá, juntava todos os primos, e um rito, uma tradição, era dos ninhos de Páscoa, que é pegar uma caixa de sapato, decorar ela com papel colorido. Minha avó fazia uma rosa lá, que ela fazia com um papel com celofone, essas coisas assim, e então de sábado para domingo sumia o teu ninho de Páscoa, cada um fazia o seu, e você ia pelo jardim no domingo de manhã procurando até encontrar, e dentro do ninho, eis que aparecia uma série de ovos de chocolate, muito gostosos e tal. Meu pai estava reclamando, então mandou fotos lá, as criancinhas lá achando o ninho, Em geral, quanto mais velho, mais difícil era, às vezes super complicado. Porque pequenininho tropeçava, já encontrava ali com super fácil. Meu pai estava reclamando porque tiraram o cipreste, lá era um condomínio, então cercas vivas, tinham ciprestes. Então era muito fácil esconder, você enfiava no cipreste, ninguém achava. Agora não tem mais esse recurso, tem que ficar quebrando a cabeça lá onde é que eu ponho esse negócio, para não ficar tão óbvio, Então foi essa experiência. E é claro que ver essas fotos, os vídeos que eles mandaram, me despertava uma alegria, assim, um prazerzinho de lembrar dessas coisas todas, da minha infância, de tantos momentos gostosos que eu vivi, aquela experiência. Agora, também tem algo, me parece, um certo toque de tristeza. As saudades é um sentimento um pouco misto, Tem sentimentos que são claramente positivos, como a alegria, a esperança, e tem sentimentos que são claramente negativos, raiva, tristeza. Agora, a saudade é meio misturado, Por um lado, tem uma certa tristeza de, não está mais aqui, não tenho mais aquilo, não é mais esse momento da minha vida. Mas tem algo de positivo também, porque tem uma coisa bonita ali, tem um amor de trás, Essa coisa meio misturada, assim, E me lembro até, uma hora minha mãe teve a ideia de comprar um caderno e fosse um pouco diário ali da casa, as pessoas que passavam ali, que eram muitas, A ideia era que cada um escrevesse alguma coisa, uma lembrança. Eu só fiz uma entrada nesse caderno, porque ela comprou isso quando eu já estava um pouco no ocaso daquela infância, adolescência, que já não iam mais os primos como antes, Então, fiz só uma entrada que ficou um pouco nostálgica, não sei porque eu lembro, uma coisa meio triste, assim, já passou aquela época, mas tudo bem, foi bom enquanto durou, essas coisas, um pouco triste, assim. Mas, de fato, acho que é uma mistura, assim. Mas, e às vezes poderia parecer que a vida é um pouco, tem essa marca da tristeza das coisas que vão ficando para trás, como se fosse uma espécie de descida em termos de energia, de vitalidade. A gente começa, as crianças são uma pilha, um vulcão de energia, de vontade, de entusiasmo, de admiração diante das coisas mais simples, E com o tempo a gente vai envelhecendo, vai perdendo um pouco aquele pique. A bateria vai diminuindo, vai perdendo o brilho, a vida. A gente tem essa experiência, talvez, até em pequenas coisas, quando eu pego um livro novo para ler, nossa, esse livro aqui, eu escutei falar super bem, vai ser demais. E a gente começa, quem sabe, mas depois, não sei, cansa um pouco.
A universidade é um pouco assim, né? Nossa, vou ser aqui, vou fazer esse curso, vai ser sensacional. Eu fiz engenharia da computação e era muito frequente porque eu gosto de computador, adoro joguinhos, ou sei lá, né? Aí o cara vai fazer e descobre que não tem nada a ver, assim, usar o computador que produzia um computador, né? Fazer. Então, o pessoal quebrava rapidamente, muitos iam embora no ciclo básico, porque... E muitas coisas na vida é um pouco assim, né? Eu vou tocar violão, vou fazer esse esporte, vou aprender a nadar, vou aprender alemão. Uau, vai ser demais. E depois aquilo vai cansando, né? E a pessoa fica ali no meio do caminho. Parece que a vida é um pouco essa trajetória de descida, assim, né? Que tudo vai perdendo força. É assim? Tem que ser assim a nossa vida? Pois eu acho que não. Eu queria dedicar essa meditação para provar para vocês que não. Não precisa ser assim. E acho que isso tem muito a ver, porque falar sobre isso agora, tem muito a ver com o tempo pascal. A gente pega os discípulos e eles talvez tinham algo dessa percepção de falar, bem, te conheceu Jesus, esse rabi sensacional, que fez os milagres portentosos, falava umas coisas lindíssimas, como ninguém nunca falou, e a gente fiquei super empolgado, mas eis que acabou como sempre tem que acabar, foi ver lá os poderosos, ficaram com inveja, prenderam, mataram ele, e agora, né, sobra bem a lembrança de um momento bonito, de uma esperança que no final não se realizou, mas foi ali interessante enquanto durou aquilo, especialmente, quem sabe, nos discípulos de Emaús, a gente vê isso. Estão lá até indo embora de Jerusalém, que é o centro dos acontecimentos, estão indo lá, voltando para o seu vilarejo, para onde eles começaram, um pouco cansados, com o coração pesado, desanimado, meio sombrio. O sonho acabou. Mas aparece um homem ali no caminho, começa a falar com eles, começa a dizer umas coisas que faz o coração deles volte a se aquecer, a vibrar, e chega uma hora que os olhos, aquilo não se aguentam mais, os olhos se abrem e eles olham e reconhecem Jesus diante deles ali partindo o pão, vivo, né? E isso muda completamente a trajetória da vida deles, né? Estavam indo embora de Jerusalém para Emaús e voltam e se dão conta e 180 graus, né? Estão indo para cá, vai para lá, volta, né? Tudo que você fez, né? Aquela atriz que falava, não, minha vida deu uma guinada de 360 graus depois dessa... Então, ficou na mesma, né? 180, não, agora sim, então alguma coisa mudou, né? Porque foi a vida, o caso deles, né? Estava já escurecendo, eles entraram lá entra aqui porque já se faz tarde, já estava à noite, mas agora que eles veem Jesus, não querem saber, tudo é dia, voltam lá para Jerusalém na hora, chegam lá rapidinho, voando, e que noite que nada, né? Se acendeu uma luz que não dá mais para apagar. E me parece que a vivência da Páscoa é para nós um convite a abraçar algo dessa energia, acreditar que é possível para todos nós carregar ao longo da vida essa vibração da ressurreição do Senhor, essa vida nova que Ele quer nos trazer. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e fatigados, e eu vos aliviarei. No latim, ego reficiam vos. Reficiam, que é do verbo reficere, refazer. Está interessante o termo refeitório, refeição, né? Parece que você precisa ser refeito. Estou ali meio desmanchando, eu como, dá uma energia ali, vamos lá, eu refez aqui as energias. Ego reficiam vos, eu vou refazer vocês. Vinde a mim, você que está aflito e cansado, eu vou fazer você novo. Vou te dar uma vida nova. E pensei em 3 maneiras pelas quais essa vida junto ao Senhor nos dão essa juventude contínua na vida, né? Essa vibração, essa vitalidade. Primeiro, pela força que vem da vida virtuosa, pelo modo de vida que Jesus nos propõe com as suas palavras e do qual Ele dá exemplo com as suas ações. Esse modo carrega consigo juventude. Porque tem uma maneira de viver que nos faz jovens e uma maneira de viver que nos faz velhos. Forever Young, talvez vocês conheçam músicas, né, tem mais de uma pelo menos, com esse título, né? Para sempre jovem, essa aspiração, oxalá você viva para sempre jovem, né? Forever Young.
que é uma aspiração constante, assim, poxa, não quero ser que nem meu velho pai ali, né, já sem graça e tudo, já cansado das coisas. Não, eu queria ser para sempre jovem. E talvez a gente pudesse enxergar, especialmente na geração dos anos 60, esse espírito de romper com os mais velhos, fazer um negócio diferente, de reinventar a vida e o mundo e a si mesmos, né? Mas, ao mesmo tempo, foi uma geração que, quem sabe, envelheceu precocemente. Pelo modo de ver, né? Sexo, drogas e rock and roll, excessos, em consequência total com o futuro. Em concreto, até tem os 3 J's que morreram de overdose, né? Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison. 3 músicos super importantes daqueles anos. E os 3 nem chegaram na velhice, abreviaram não só a sua juventude, mas a sua vida, porque morreram de overdose, né? Então tem uma maneira de viver o pecado que nos envelhece, dizia assim o Papa Francisco. O pecado envelhece a alma, envelhece tudo. As coisas perdem brilho. Você pega até, não sei, às vezes um rapaz com vício de pornografia, né? Como até fisiologicamente acontece isso, porque o cérebro, para lidar com aquela overdose de dopamina, acaba diminuindo a sua sensibilidade para a dopamina, e as coisas que antes davam alegria, agora já não dão mais. Agora tudo fica assim, sem graça, né? Meio cinza, vamos lá, né? Porque agora, de fato, ele perdeu essa capacidade. Ele torrou a sua sensibilidade para as alegrias da vida, de uma maneira bem concreta, fisiológica lá, né? O pecado nos envelhece, nos torna isso, né? Pessoas gastas. E ao contrário, a virtude, a santidade, diz o Papa João Paulo II, numa JMJ, a santidade é sempre jovem, como eterna é a juventude de Deus. É, de certa forma, participar dessa vida, da eternidade de Deus, da força da vida de Deus. O pecado carrega consigo uma certa morte, né? Os santos, pelo contrário, são pessoas cheias de vitalidade, cheias de alegria. São José Maria, em concreto, se dizia assim, que se sentia sempre jovem, forever young. Ele se dizia assim. Em Amigos de Deus está escrito: tenho já bastantes anos, mas ao rezar ao pé do altar, ao Deus que alegra a minha juventude, sinto-me muito jovem. Ele está citando aqui o Salmo 43, que era, inclusive, fazia parte da liturgia da missa, era prescrito por sacerdote, quando estava começando a missa, antes de subir propriamente ao altar, ele recitava o Salmo 43, que tem esse versículo: Et introibo ad altare Dei, subirei ao altar de Deus, ad Deum qui letificat juventutem meam, ao Deus que alegra a minha juventude. Então ele cita aqui, né? Eu subo, cada missa que ele celebrava, ele recitava isso, lembrava disso, né? Deus vai alegrar, vai me fazer jovem, vai me renovar o coração. Subirei ao altar desse Deus que alegra a minha juventude. Sinto-me muito jovem e sei que nunca chegaria a considerar-me velho, porque se permanecer fiel ao meu Deus, o amor me vivificará continuamente. Renovar-se-á como a da águia a minha juventude. Parece que tem uma lenda, não sei se é verdade, que a águia ou alguma espécie de águia chega a uma idade que ela já está meio envelhecida, então ela arranca o próprio bico e nasce um bico novo, já firme outra vez. Não sei se é verdade, às vezes tem meio lendas assim, procurar um biólogo aí que me corrija. Mas, enfim, que existia a lenda, isso parece que é um fato, e é a isso que se refere, né? A águia que se renova ali, né? Agora estava já gasta e agora tem um bico novo aqui para gastar à vontade, firme, duro, que me vai ajudar. Renovar-se-á como a da águia a minha juventude. E aqui está, me parece, um ponto-chave da questão, que é isso, né? Se eu sou fiel, o amor me vivificará continuamente. Essa é a chave, né? O amor. Porque qualquer pessoa vai ter alegrias e dissabores na vida, prazeres e dores. A grande questão é o que eu faço com isso, né? Se eu me vendo a esses prazeres, se eu dobro os meus valores diante deles e perco, né, um caminho, um rumo, ou pelo contrário, diante das dificuldades, se eu me revolto diante delas, meio que desespero, que já não vai mais dar certo, não era o que eu queria, se eu não sou capaz de aceitar as dificuldades, essas atitudes, de alguma maneira, mancham o meu coração, me desconectam com Deus, me desconectam com a fonte da vida e levam, sim, a uma frustração da velhice, essa perda de força. Mas, pelo contrário, eu posso,
com o Senhor, manter viva a esperança. Uma esperança que me faz buscar sempre os bens mais elevados, não me vender para aquilo que é menor. Uma esperança que renova as minhas forças uma vez e outra. E que me faz enfrentar as dificuldades da vida, quem sabe suando a camisa, quem sabe sim, sofrendo, porque se sofre nessa vida, né? Esse é o nosso destino, mas ao mesmo tempo com uma alegria profunda, com paz, sem perder o brilho nos olhos, sem perder a juventude, como uma criança pode chorar, mas no momento seguinte está outra vez repleta ali de força, de energia, de alegria. O amor é capaz de nos fazer isso. Estava esses dias, semana passada, estava na Argentina, participando de um encontro com 90 padres de todas as Américas, do Canadá até Terra do Fogo, no Chile. E é uma casa de retiros da obra mais antiga lá, mais tradicional, onde São José Maria teve alguns dias, quando esteve lá há 50 anos atrás. Então foi gostoso estar ali, a gente teve alguma tertúlia debaixo de uma árvore grandona lá, onde São José Maria fez algumas tertúlias ali, e inclusive se tocou algumas músicas que se tinham se tocado para São José Maria naquela ocasião. E uma delas é uma música chamada Si vas para el Chile. Por quê? Porque São José Maria teve primeiro no Brasil, depois na Argentina, e depois ele foi para o Chile, né? O Brasil foi o primeiro. E depois, então, quando estava indo embora já da Argentina, tocaram essa música, Si vas para Chile, né? Se você vai lá para o Chile. É uma música, assim, romântica. Você vai, fala para minha amada, que não sei o que e tal. É um pouco, procurar minha namorada lá, ela mora em tal lugar, passa esse recado para ela, assim. É um pouco isso, a letra da música. E no final diz, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. Fala para ela que eu morro de amor por ela. Se não vou lá visitar, estou aqui feliz, mas fala para ela. Um pouco assim, né? Pô, vai lá você, né? Se é assim. Mas tudo bem. São José Maria escutou essa música, uma música bonita, mas no final ele comentou, meus filhos, de amor não se morre, se vive. Tá, assim, ele escutava as músicas e fazia algum comentário espiritual, assim, bonito, né? De amor não se morre, mas se vive. O amor da vida, quando uma pessoa se apaixona, se sente amada, né, a gente floresce, brota ali umas energias que a gente não sabia que tinha, né? É um negócio assim, é uma fonte de juventude maravilhosa, né? Seguir o caminho não do egoísmo, mas do amor, da entrega, da generosidade, do lutar por Deus, lutar pelas pessoas que a gente ama, né? Então, a atitude, a vida virtuosa, o caminho do amor nos traz essa energia. Agora, um segundo ponto, alguém poderia dizer talvez que tudo bem, isso é bonito, mas, assim, ao mesmo tempo a gente vai vivendo, vão passando os anos e vai entrando na nossa vida, sem que a gente convide, em geral, esse negócio chamado responsabilidade. E a responsabilidade é um negócio meio pesado, traz consigo uma certa tensão, um certo desgaste, né? Você precisa ir lá e o pessoal depende de ti, e tem um filho que está chorando, e tem que arranjar não sei o que, a fralda, não sei, né? 1000 coisas assim que pesam, tem o seu peso, a responsabilidade tem um certo peso. E talvez o bonito de ver, né, as crianças brincando, grande parte da beleza é essa despreocupação que elas podem ter, quase essa inconsequência, porque pode ir lá correr, quebrar, porque é meio de plástico, né, uma pessoa mais velha não, né, tem um problema grave aqui, quebrou não sei o que, o negócio é sério. A criança não, pode comer qualquer coisa, né, porque o organismo processa, não engorda, não sei lá, dá um jeito ali, tá uma fonte de energia que aquilo tudo mais ou menos se resolve. Então ela não precisa se preocupar, e isso é uma fonte de alegria que a gente não tem. Assim, agora se a gente parar para pensar, a criança, nem toda criança tem isso, né? Qual que é a criança que tem isso? Aquela que tem os pais que cuidam dela, porque esses pais vão se ocupar, sei lá, de que ela vai comer ali coisas minimamente saudáveis, que ela seja mais ou menos protegida, tem uma segurança mínima, né, do que pode acontecer desse mundo meio perigoso. Então ela tem uns pais ali que criam um ambiente que dá suporte para que ela possa se desenvolver tranquila. E a visão de fé, o que nos permite enxergar, é que a gente tem isso, mesmo, sei lá, abraçando responsabilidades, mesmo crescendo, mesmo, sei lá, casando, tendo filhos, arranjando um emprego, pegando um cargo importante, ainda assim eu posso entender que meu pai está no controle das coisas e ele vai permitir que nada realmente ruim possa me acontecer. Essa confiança na providência de Deus Pai, sabendo os filhos de Deus, sabendo nas suas mãos, abandonados nas suas mãos.
Saber que Cristo venceu e por isso a verdadeira batalha já está ganha. Porque se Ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também. Parecia que tinha dado tudo errado, pois é, mas só que não. No final Ele virou o jogo. E por mais que eu apanhe nessa vida, por mais que a princípio deu errado aquilo, no fim vai dar certo, né? Como diz aquela frase, no fim tudo dá certo. Se não deu certo é porque ainda não é o fim, que ainda tem mais uma jogada. Ah, ele morreu, já acabou. Só que não acabou, na verdade não, sabe? Tem mais um capítulo, né? Continua lendo aí que você vai ver o que vai acontecer no capítulo seguinte. Não acabou, o jogo não acabou. O final é o céu, o final é o amor. Essa é a nossa convicção. Que sim, carrego as coisas, o peso da responsabilidade, mas é como se já não tivesse peso. Porque eu confio em Deus, porque eu confio na graça, porque eu tenho a certeza da vitória. Se diz isso esses escritos gregos, tem as tragédias e as comédias, e que são escritos que as peças são muito parecidas. Inclusive, se você está lendo ali ou vendo, seja uma tragédia, seja uma comédia, você não sabe se é uma tragédia ou se é uma comédia, porque acontece mais ou menos as mesmas coisas meio esquisitas, né? O cara lá casa com a irmã, não sabia, a mãe manda matar não sei o quê, coisa assim meio, né, de novela, né, que até hoje é com, nossa, que coisa só em novela, né? É um pouco mais ou menos isso que acontece nas tragédias e nas comédias gregas. Em ambas, a diferença é o final, só o final. Se termina bem, então se classifica como uma comédia, se termina mal, é uma tragédia. Só o que muda é o final. Mas o final se vê que é uma coisa importante, né? No final pode acontecer muita coisa ruim, mas se no final termina bem, então pronto, eu vou dormir tranquilo, né? Se termina mal, né? Que peso, minha alma, toda essa história e todo esse drama que terminou dessa maneira tão trágica. O final é o ponto. E por isso a nossa vida, mais que uma tragédia, pode ser uma comédia, porque ela termina bem. Porque Cristo vence no final. Essa é a convicção. São José Maria chegava a dizer isso, olha, às vezes parece que a tua vida está fazendo um papelão, porque se tenta, deu errado. Olha, pensa que tu está fazendo uma comédia diante de Deus. Né? O Pai, Filho e Espírito Santo estão olhando para ti rindo das tuas atrapalhadas, felizes, né, com o espetáculo que você está oferecendo para eles. E vai em frente, né? E vai em frente feliz. Errei? Tudo bem, vou tentar, aqui tropecei. É engraçado às vezes uma pessoa que tropeça e a coisa dá um meio errado ali. Legal, sei lá, é motivo para que os outros se alegrem se eu consigo levar aquilo com um certo bom humor, sem dar um peso exagerado para as coisas, né? Esses dias terminei essa biografia de Santo Inácio de Loyola, que era um soldado e muito determinado lá na Batalha de Pamplona. Ele leva lá o seu batalhão para resistir à invasão dos franceses. O pessoal já queria ir embora, o outro já tinha ido embora, o chefe dele, mas ele ficou lá. Então, um homem assim, muito aguerrido. E lá ele leva uma bala de canhão, fica meses. E aí vem a sua conversão, quando ele está se recuperando do ferimento. E aí ele começa a ler a vida dos santos e a Bíblia, então. E depois aí que ele se converte, assim, se nota ainda a determinação, a garra, que é de fato de um soldado, assim, de um guerreiro, que não tem quem barre ele. Mas, por outro lado, não se vê nenhuma assim, estratégia, ou pelo menos que tem de estratégia dele dá errado, os planos que ele faz acabam dando meio errado. Vamos lá para Jerusalém, com os outros lá, os jesuítas, os primeiros que ele reúne ao seu redor. Mas ele vai vivendo, né, e as coisas vão acontecendo, e vai dando certo. Por quê? Porque o general dele agora é Deus, não é mais um estrategista ali, ou francês, ou espanhol, mais ou menos inteligente. Não, Deus está no comando, ele sabe disso. E ele se deixa levar e assim as coisas dão certo, né? Vivendo em cada momento o que ele tem que fazer. Parece que Madre Teresa gostava de um texto meio poético que ela gostava de citar, que talvez vocês já tenham tido contato, volta e meia chega essas citações bonitas, né? A vida é uma oportunidade, aproveita-a. A vida é bela, admire-a. A vida é uma bênção, experimente-a. A vida é um sonho, torna-a realidade. A vida é um desafio, enfrente-o. A vida é um dever, cumpra-o. A vida é um jogo, jogue. A vida é uma promessa, realize-a. A vida é tristeza, supere-a. A vida é uma canção, cante-a. A vida é uma luta, aceita-a. A vida é uma tragédia, enfrente-a. A vida é uma aventura, afronta. A vida é felicidade, mereça. A vida é muito preciosa, não a destrua. A vida é a vida, lute por ela. Uma coisa bonita assim, né?
cada momento, para tudo tem um tempo, lembra um pouco Eclesiastes, tempo para viver, tempo para morrer. Vive o momento agora. Agora alegria, agora tristeza, agora isso, agora descansar, agora trabalhar, suar a camisa. Mas ir fazendo as coisas conforme se apresentem diante de nós. Com essa confiança em Deus que me ajuda a viver no presente. E é o terceiro ponto que eu queria dizer, né? São José Maria, ele falava, eu não tenho preocupações, porque tenho ocupações. Não me preocupo do que não tenho como agora agir sobre aquilo, né? Porque eu me ocupo, o que eu posso fazer agora? Faz o que deve, está no que fazes. Isso aqui. Isso é uma característica, me parece, muito própria da juventude, né? É o presente. Não é nem viver, né, no passado, lá, como os velhinhos, né, nem no futuro. Não, agora que é o gostoso. E a nossa vida pode ser assim. Se a gente vive não carregando fardos, seja do passado, seja do futuro, mas colocando esses fardos com Cristo. Né? Vinde a mim, vós seus aflitos e fatigados, eu vos aliviarei, acudindo a Ele. E assim, vivendo conjugados, né? Carregar sobre vós o meu jugo, que Cristo vai tornar leve o peso da vida. Nesse sentido, Papa João 23, São João 23, se olhava no espelho todos os dias, parece, e dizia: João, não te leve tão a sério, falava para si mesmo, né? E de fato era um Papa bem divertido, não sei se vocês já escutaram falar, Papa João 23, o Papa Buono, ele fazia muita piada, que eu mais gosto é aquela que pergunta para ele: Santidade, quantas pessoas trabalham no Vaticano? E ele responde: acho que mais ou menos a metade. Ele fala assim. Então, tudo ele fazia piada, né? Já mesmo sendo Papa, né? Então, ele estava até... Ontem aqui eu entrei, estava entrando, estacionando. Aí um cara ali do lado, recolhendo uns lixos, umas coisas, falou: Ô, Eminência, boa tarde, Eminência. Falou assim, assistindo no Rio de Janeiro, assim. O cara já brincando comigo, fazendo, sei lá, né? Tudo bem, ninguém tinha me chamado de Eminência, ou Vossa Excelência, alguma coisa assim. Ele se dirigiu a mim. Tá, toma aí, beleza, né? É legal, né? Viver a vida assim com essa leveza desse Papa e que é quase uma verificação da nossa fé em Deus, essa esperança cristã sobrenatural. Se eu consigo levar as coisas sem tanto peso, sem tanta tragédia, mas com a leveza de Deus, com a leveza dos anjos. Chesterton tem uma frase famosa que ele diz: se os anjos conseguem voar, é porque eles pegam leve consigo mesmos. Interessante, né? Pega leve contigo mesmo. Essa pessoa que está sempre sorrindo, que está... Olha, quem sabe o segredo não é que ela não tem problemas na vida. Quem sabe tem mais do que os teus. Mas, de alguma maneira, tem uma visão cristã das coisas, né? Pega leve consigo mesma, com humildade de saber, bem, tem meus defeitos, tem minhas dificuldades, mas vamos lá com Deus, com o nosso Senhor. Vamos encontrar um caminho ou outro. Não ter um excesso de seriedade, não é virtude. Mas está alegres. Como diz São Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu vos repito, alegrai-vos. Gaudete sempre in Domino, iterum dico, gaudete, repite, né? Insistindo. Alegrai-vos. Bonito, né? Seja alegre. Não vos preocupeis com coisa alguma. Me parece um conselho meio curioso, né? Não se preocupa com nada, né? Bom vivant, cara lá meio, né, tranquilão. Mas isso mesmo, né? Confiando em Deus. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Tudo, né? Colocar diante de Deus com toda a confiança. E se tem um problema, eu acudo a Ele. Se tem uma esperança também, rezo, agradeço, peço perdão, recomeço. Leva para a oração, leva para o sacrário. Colocar diante do Senhor. Me resolver diante do sacrário com Deus, né? Em tudo dirigir para Ele. Não vos preocupeis, coloca nas mãos do Senhor isso aí, não fica carregando você esse fardo. E termina São Paulo: e a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Bonito. A paz que supera todo entendimento. A paz de Deus é uma paz que não tem como, humanamente não se explica a paz que tiveram os santos. A paz de Deus supera todo entendimento. Vai dominar os vossos corações, os vossos pensamentos. Assim que nós queremos viver com essa leveza, com essa alegria. Como não pensar em Nossa Senhora quando ela recebe a embaixada de São Gabriel e se dá conta que tem a missão mais importante da história, de ser mãe do Messias.
E a seguinte coisa que ela faz é fazer a sua mala ali e visitar a sua aventura nos caminhos da Palestina, de Galiléia para a Judéia, para visitar a sua prima Isabel, para estar lá feliz com ela, grávida também. Não sei, talvez se eu soubesse, né, olha, essa aqui vai ser a mãe do Messias, o Salvador, então, não sei, cuida, põe aqui um montão de guarda ao redor dela, põe ela praticamente numa prisão para garantir por todos os lados aí, proteções, porque dela detalha o destino do universo aqui, da raça humana. Então cuida, e Nossa Senhora não está nem aí, né? Ela vai lá e se expõe os perigos e confiando em Deus, né? Assim que a segurança está no Senhor. E vive assim com alegria, encontra lá com Isabel e é uma explosão de alegria das duas, meio descontroladas até, né? As duas grávidas e felizes de encontrar uma com a outra. Não sei, talvez porque ela carrega essa convicção de que as coisas que realmente ficam na vida, que realmente contam, mas que tantas coisas que tantas vezes nos pesam na alma, nos ocupam a mente, é o amor, é o carinho que a gente coloca nas pequenas coisas de cada dia. Isso é o que fica, isso é o que realmente é sólido. Então, vamos terminar pedindo a ela que esse amor, que esse carinho que rejuvenesce a nossa alma se faça de fato cada dia mais presente também na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.